Graça e paz, queridos irmãos. Muito bom estarmos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Quero te desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E eu quero convidar você a dar continuidade à lição. Hoje, nossa penúltima lição da revista. E será bem interessante. Nós vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus, o que Deus deseja nos ensinar, o que Deus deseja passar para cada um de nós. Eu também me considero um aluno, então nós vamos aprender juntos e ouvir juntos aquilo que Deus tem a nos dizer. Então, convido você a pegar a sua Bíblia para que nós possamos analisar os textos. Chegamos na lição 16, compromisso do cristão, texto base Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 27. Convido você a ler o texto. Se você não leu, dê um pause no vídeo e leia o texto. É bem conhecido esse texto e é o nosso texto base onde nós vamos aplicar a lição. Esse texto, o versículo 20 ao versículo 27, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é o cristão, ou aquele que fala, mas não pratica. O que Jesus quer nos passar, Jesus está, na verdade, censurando os religiosos, aqueles que apenas ficam no campo das palavras, aqueles que se contentam apenas em falar, aqueles que se contentam apenas em pregar religião, mas que não pratica, que não obedece ao Senhor da religião. Então Jesus ele vai censurar pesadamente esses que dizem que Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilha, e que na verdade o que ele quer, o que ele vai dizer no versículo 21 é que entrarão no reino aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então Jesus ele vai censurar esse primeiro grupo daqueles que falam, mas não fazem. E o segundo grupo, do versículo 24 ao versículo 27, é aquele que ouve, mas não faz, ouve, mas não pratica. É aquele que alicerça a sua vida na areia e não na rocha, que é Jesus Cristo. Aquele que não suportará ou não suporta as tempestades da vida. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel vai dizer a Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Então são aqueles que preferem sacrificar do que obedecer a Jesus. Então é uma lição bem interessante. Eu convido você para ler o texto e para a gente seguir adiante. O alvo da lição, nós seremos capazes de entender o que é um compromisso total com Deus, que Deus realmente deseja de cada um de nós, né? A obediência, o compromisso com Ele, e o exemplo contrário a esse compromisso e obediência que Deus deseja é 1 Samuel 15, 22, onde nós vemos ali, Deus dá uma missão a Saul, para que Saul exterminasse um povo nômade chamado Amalequitas. Saul vai, vence o povo, mas ele traz os espólios de guerra. Ele traz ao rei, Agag, com ele, e traz também os melhores animais da região. Samuel vai censurá-lo. Deus entristece seu coração a ponto de dizer que se arrepende de ter consagrado Saul como rei. Saul vai dar um jeitinho, chamado jeitinho brasileiro, né? Vai trazer os animais e vai dizer que esses animais aí o povo quis trazer para sacrificar ao teu Deus. Ele ainda é audacioso, abusado, né? Em dizer que não, é para sacrificar ao teu Deus, não ao nosso Deus, ao teu Deus, como se ele fosse autodependente. Então, a gente vai ver aí que Samuel vai censurá-lo no versículo 22, a 1 Samuel 15, 22. O texto diz assim: porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Tem porventura Deus prazer em sacrifícios? Tem porventura Deus prazer em gorduras de carneiro? Para Deus o prazer é obedecer. Então, que a gente possa entender que a vontade de Deus é que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Mateus 7:21, Jesus vai dizer: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Então, o alvo da nossa lição é entendermos que nós temos o compromisso e a obediência total e devota ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Comprometimento. Damos continuidade ao comprometimento. Aqui eu separei algumas palavras que representam comprometimento, sinônimo de comprometimento: assumir responsabilidade, obrigação e promessa. Ou seja, quando nós nos comprometemos com Deus, nós assumimos uma responsabilidade com Ele, nós temos uma obrigação com Ele e nós temos uma promessa também com Ele, né? Mateus capítulo 7, versículo 21, 27 é o que nós estamos estudando em relação ao comprometimento, a assumir a responsabilidade total, a obediência total ao Senhor Jesus. No Sermão do Monte, Jesus promove uma proposta de contracultura, um comprometimento de irmos contra a cultura que era apresentada naquele cenário. Tudo aquilo que nós estudamos ao longo da lição, no Sermão do Monte: ser sal e luz, as bem-aventuranças, questão do divórcio, do adultério e tantas outras coisas, né? A questão do verdadeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, tudo isso, Jesus ele vai de encontro àquela cultura daquela época, aquilo que era apresentado, onde eles ainda viviam no olho por olho, dente por dente. Então, Jesus ele apresenta a todos nós uma proposta diferente daquilo que já existia em sua época. E essa proposta ela perdura até os dias de hoje. Diferença entre o que diz e o que faz, né? Jesus ele apresenta uma proposta, uma contracultura, mas não fica somente no campo das palavras, vai para o campo da ação. Então não adianta dizer que eu amo o próximo se eu não faço nada para contribuir com aquele próximo, se eu não faço nada para ajudar aquele próximo. Não adianta falar de perdão se eu não perdoo, não adianta falar de oração se eu não oro. Então, tudo que Jesus ensina no Sermão do Monte, no capítulo 5 ao 7, tudo é para que vá para o campo da ação. Tudo é para que nós venhamos a praticar, assumir uma responsabilidade, um comprometimento de praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos leva ao confronto íntimo. Os ensinamentos de Jesus nos levam a confrontar a nós mesmos. Romanos capítulo 7, versículo... Romanos 7, versículo... Deixa eu abrir aqui, que eu esqueci de abrir. Romanos 7, 15. É isso mesmo. Romanos 7, capítulo 15. O apóstolo Paulo, que é um cara que é expert em demonstrar a sua humanidade, ele vai dizer o seguinte, ó: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso eu faço. Ou seja, a humanidade que habita em nós. Então, a palavra de Jesus ela me confronta, porque quando eu tenho um compromisso com Deus, eu assumo um compromisso com Deus, eu entrego a minha vida a Deus, eu não matei meu velho homem. O velho antigo Ulisses continua vivo. Então, o que vai me dar forças a subjugar a criatura, a carne, o velho homem, é a responsabilidade, o compromisso, a obediência que eu tenho com Deus. E essa obediência, esse compromisso que eu tenho com Deus gerará frutos em mim, por intermédio do Espírito Santo, Gálatas 5.
Então, a palavra de Deus, ela nos confronta e tem que confrontar. Eu acredito que no Sermão do Monte, quando Jesus estava ali dando os seus ensinamentos, apresentando uma nova proposta de pensamento, muitas pessoas ali foram confrontadas. Muitas pessoas ali se viram naquela situação, né? E nós, quando lemos os textos, nós também somos confrontados. Poxa, isso aqui eu não estou fazendo. Poxa, eu estou errando nisso aqui. Poxa, não, isso aqui eu estou acertando. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos confronta. Então, viemos a entender que o comprometimento com Deus é assumir a responsabilidade. Que Jesus apresentou a cada um de nós uma proposta de uma cultura nova, de um pensamento novo. E isso vai fazer a diferença em nossas vidas, para que nós não fiquemos somente no campo das palavras, mas também na ação, certo? E essa ação, ela vai nos confrontar, ela vai lá no nosso íntimo. E isso é ser cristão, isso é entender a vontade de Deus, isso é estar seguindo os passos de Jesus Cristo. O perigo de nos contentarmos com o que falamos. O contraste entre dizer e fazer. Então há um perigo em nós apenas ficarmos estagnados, parados, apenas no campo das palavras. Ou seja, você se contenta apenas em falar. Você não vai para o campo da ação. E há um contraste em relação a isso, e Jesus ele vai nos alertar, versículo 21, versículo 22, que o que ele quer de fato é o que ele deseja de nós, e o que Deus quer de nós é um compromisso, é uma devoção a Ele. Ele vai dizer que aqueles que fazem a vontade do meu Pai herdarão o reino dos céus. Então, o que Deus deseja encontrar em nós é uma devoção total a Ele. E devoção a Deus é não só falarmos, porque você tem que falar, você tem que pregar o Evangelho, né? Você tem que fazer que as pessoas te ouçam, mas você também tem que praticar aquilo que você fala. Então a gente não pode apenas nos contentarmos em ficar no campo das palavras, em apenas aquilo que falamos. E há esse contraste em relação a isso. O contraste é você falar e não fazer. Uma fé de lábios não de vida. Dando continuidade ao que nós estamos falando aqui, Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus ele vai ele vai utilizar o texto de Isaías 29, 13, Isaías 29, 13, e nesse versículo ele vai censurar mais uma vez os fariseus, e ele vai dizer o seguinte, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Não adianta honrar a Deus com os seus lábios, dizer a Deus palavras lindas e maravilhosas, se o seu coração está longe de Deus. Então, mais uma vez, o que Deus deseja de cada um de nós é uma devoção, é um compromisso total com Ele, é uma vida de obediência a Ele. E quando nós temos um compromisso com Ele, quando nós temos uma vida devota a Ele, nós saímos do campo das palavras, daquilo que falamos, e vamos praticar, vamos viver aquilo que nós pregamos. Isso é ser cristão. Ser cristão é por isso, lá atrás, que eu falei de confronto, que a palavra de Deus ela nos confronta, que Jesus ele nos confronta, porque ele nos impulsiona a ir além daquilo que naturalmente eu posso fazer. Porque o meu eu natural quer ficar apenas no campo das palavras. Dizer, vai. Mas o eu espiritual, aquilo que Jesus faz em mim, me impulsiona a ir para o quê? O id. A ir além, a ir à frente. Então nós temos que ter muito cuidado
a não ficarmos parados apenas falando. A confissão de fé do cristão deve ser muito mais moral do que verbal, que é outro campo também muito importante, é a questão do relacionamento. Não adianta só o meu relacionamento ser verbal e eu não praticar aquilo que eu falo que eu vivo. Então ele deve ser um relacionamento mais moral, tanto com Deus, né? Lembra? Esse povo me busca com os lábios, né? Mas o coração está longe de mim. Então, muito mais moral, muito mais o meu relacionamento verdadeiro com Deus e também com o meu próximo. E também com aquele que está próximo de mim, aqui, o meu irmão, o meu vizinho, a minha esposa, os meus filhos, o meu irmão da igreja, ou aquele que eu nunca vi, que eu não conheço. Então, a verdadeira confissão de fé que eu tenho com Jesus Cristo é demonstrar aquilo que de fato Ele quer que nós venhamos a fazer, uma vida de comprometimento com Deus e com o meu próximo. O perigo de nos contentarmos com o que sabemos, a partir do versículo 24 ao versículo 27, que é a segunda parte do texto. Aqui nós vemos que no primeiro tópico, né, no primeiro parágrafo, nós vemos ali um contraste entre dizer e fazer. Havia um contraste. Se você diz, você tem que quê? Dar o exemplo, fazer. E aqui nós vamos ver agora o segundo contraste, que é entre ouvir e fazer. Ouvir e praticar. Se eu falo, eu faço. Se eu ouço, eu pratico. Então, esse é o segundo tópico, o segundo contraste nossa lição de hoje, no ensinamento. Jesus ele vai desejar evidências de nossa obediência e submissão. Que evidências são essas? Versículo 24, ele vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, a evidência. Eu ouço as palavras de Deus e eu pratico a palavra de Deus. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Deus deseja de cada um de nós é uma obediência, é a submissão total a Ele. É estarmos debaixo de uma missão. É termos um comprometimento com Ele. É não ficarmos somente no campo de, se eu falei naquela hora, ouvir, não ficarmos somente ouvindo e de braços cruzados. O que Deus quer é que nós venhamos alcançar a maturidade de ouvir e praticar. Porque quando nós obedecemos às ordens de Deus, nós edificamos a rocha que é Jesus Cristo em nossas vidas. Nós nos tornamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Então o que Deus deseja de nós, o que Jesus quer de nós, são evidências de nossa obediência e da nossa submissão. Aqui no ponto 2, ser praticante da palavra e não somente ouvinte, dando continuidade às evidências que Jesus quer de cada um de nós. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25, o texto vai dizer assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se logo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado do seu feito. Aquele que ouve a palavra e pratica, esse será bem-aventurado. Consequência, ação e consequência. Lembra que eu falei de Saul, lá em 1 Samuel 15? Foi dada uma ordem a ele, ele ouviu a ordem era de Deus,
ele não cumpriu com a ordem. E houve uma consequência desastrosa. Nós, quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos a voz do Espírito Santo, quando ele fala conosco, cabe a nós cumprirmos. Isso é evidência de uma vida devota a Deus. Então, querido, não fique somente no campo das palavras. Não fique somente, não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante da palavra de Deus, que isso importa muito para a nossa vida. Ouvir é bom, claro que é, mas praticar é melhor ainda. Conclusão. Temos então a alternativa de seguir a multidão ou o nosso Pai, que está nos céus, ser como a cana agitada pelo vento da opinião pública ou ser dirigido pela palavra de Deus, pela revelação do seu caráter e pela sua vontade. Bom, nós vimos durante a lição que quem seguiu a multidão, Saul se deu mal. E quem é prudente e ouve a voz do Senhor, segue a Deus, esse é bem-aventurado. Então cabe a nós a escolha, querido, que nós não fiquemos apenas no campo das palavras, que nós não fiquemos apenas na nossa zona de conforto, que a gente venha a ouvir, e é importante ouvir, mas também venhamos a praticar. Isso é muito importante. Eu espero que essa lição tenha contribuído muito na sua vida, contribuiu com a minha revista, afirma aqui a revista Sermão do Monte, me ajudou muito no entendimento. Vejo que o Sermão do Monte é praticamente aí a base, né, da nossa teologia, da nossa fé. Jesus ali deu vários ensinamentos ali, edificou muitas vidas, edifica até hoje os ensinamentos de Jesus, e que a gente possa praticar esses ensinamentos, que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos, que tudo que está escrito aqui na Bíblia não sejam apenas palavras, mas que essas palavras elas vão surtir efeito nas nossas vidas. Que você tenha uma semana abençoada, um domingo abençoado, faça bom aproveito dessa aula. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai.